Crianças, a gente cantou na última música sobre Jesus, o nosso melhor amigo. E eu vou contar a história para vocês, do Pedro e do Frederico. Eles eram muito amigos. Você gosta de história? Eu também. O Pedro e o Frederico, vou contar como que eles se conheceram. O Pedro era um menino que morava com seus pais numa cidade. Mas os pais do Pedro, eles trabalhavam, mas eles não tinham muito dinheiro para poder comprar brinquedos para o Pedro. Eles trabalhavam, daí eles compravam comidinha, pagavam o aluguel da casa e não sobrava dinheirinho para comprar brinquedinho para o Pedro. E o Pedro ia para a escola e via os amigos com muitos brinquedos, quando faziam aniversário, e ele sempre querendo ter um brinquedinho. E aí Pedro ficava pensando, quando será que eu vou ter o meu brinquedinho? E o papai e a mamãe de Pedro também pensavam, nossa, a gente queria juntar um dinheirinho para comprar um presente bem legal, bem bonito para o nosso filho. Aí, quando estava perto do aniversário do Pedro, o papai teve uma ideia. Ele falou, eu vou fazer um brinquedo para o Pedro. E ele esperava o Pedro dormir de noite, ia lá e ele pegou uma madeira e começou a fazer algumas coisas com madeira. Senta lá, meu amorzinho. E ele começou a trabalhar naquela madeira todo dia de noite, depois que o Pedro dormia. O papai ia lá, pegava o seu martelo, pegava a madeira, pegava um entalhador de madeira e ele começou a trabalhar aquela madeira. E ele foi ficando feliz, porque aquela madeira foi tomando forma, e ficou na forma de um brinquedinho para o Pedro. E quando chegou na véspera do aniversário de Pedro, de noite, estava pronto. E o papai ficou feliz e falou assim, Pedro vai gostar muito desse brinquedo, ele vai amar esse brinquedo. Não pode deixar. E aí, ele colocou o brinquedinho lá na prateleira, onde ficava a xícara e o pratinho do Pedro tomar café da manhã, porque ele queria ver a reação do Pedro. Aí o Pedro acordou, o papai e a mamãe foram lá, parabéns, filho, deram um beijinho, deram um abraço nele, feliz aniversário, vamos tomar café? Quando Pedro pegou a xícara, ele viu um brinquedo. Aí ele olhou o brinquedo, pegou na mão e o papai falou, é seu. Parabéns, feliz aniversário, filho. O Pedro ficou tão feliz, e era um peão. Quantas crianças já brincaram com um peão? Ele é legal, né, um peão. Ele era de madeira, mas ele não tinha cor. Aí o Pedro falou, hoje, quando eu voltar da escola, eu vou pedir emprestado umas tintas para os meus amigos e vou enfeitar o meu peão. E olha que lindo que esse peão ficou. Ele ficou bem colorido, ele ganhou até um chapeuzinho. E sabe o que aconteceu? Eles se tornaram amigos inseparáveis. Aonde Pedro ia, o peão ia também. Se Pedro ia para a escola, o peão estava na mochila, esperando a aula acabar para brincar com Pedro. O Pedro chegava em casa, almoçava, ajudava a mamãe a fazer algumas coisas em casa, ele fazia tarefa, e aí o que ele pegava? O Frederico. Esqueci de dizer, ele deu até um nome para o peão. O melhor amigo dele se chamava Frederico. Que legal! E aí eles brincavam muito. Eles brincavam lá fora, brincavam dentro de casa, eram amigos inseparáveis. Mas um dia o papai chegou com uma notícia em casa. Falou assim, reuniu a família e falou assim, nós vamos mudar de casa, vamos arrumar todas as coisas, encaixotar tudo, porque daqui uns dias vai vir um caminhão e vai levar nossa mudança para outro lugar. E o Pedro ficou muito animado, contou para o Frederico, e o Frederico também, porque eles queriam conhecer a casa nova. E aí chegou o dia da mudança e veio o caminhão e carregou as coisas, olha lá. Aí o Pedro estava lá sentadinho com o Frederico no colo, de repente a estrada começou a aparecer buraco, e eles ficavam balançando dentro do caminhão, até que uma hora passou num buraco maior, e o Pedro não viu, e o Frederico caiu pela janela. E eles continuaram andando, e o Frederico
ficou lá, ó, na beira da estrada. Ele foi ficando mais triste, veio a chuva naquele dia, ele tomou sol, tinha terra nele, ele foi ficando sujinho e ele pensava, eu queria estar com meu amigo na casa nova, onde será que está meu amigo? E o Pedro lá na casa, quando ele chegou, começou a procurar na mudança, mexia numa caixa, mexia na outra, e ele não achou o Frederico. E ele ficou muito triste por não ter achado o Frederico, porque era o melhor amigo dele. Aí um dia a mamãe do Pedro falou assim, Pedro, vai lá no nosso depósito de gravetos e busca um pedaço de madeira, alguns gravetos e lenha, para eu acender o fogão aqui em casa, que era um fogão a lenha. E o Pedro foi lá, juntou e começou a jogar dentro do fogão. E começou a surgir as chamas de fogo. E aí, sabe o que aconteceu? De repente, lá no meio, ele viu alguma coisa que ele conhecia. Era quem? Era o Frederico que estava no meio daquela madeira. Pedro falou assim, eu tenho que salvar o meu amigo. Foi lá e pegou o Frederico do meio das chamas lá, do fogo, da madeira queimando. E quando ele viu o Frederico, ele ficou muito feliz. Mas ele começou a gritar também. Você sabe por que ele gritou? De dor, porque a mãozinha dele queimou quando ele foi salvar o Frederico lá no fogo. E a mamãe veio correndo e viu o que aconteceu, pegou o Frederico, colocou do ladinho e foi cuidar da mãozinha do Pedro. Ela ficou bem machucada, doía bastante, mas a mamãe cuidou, fez curativo, enfaixou. E todas as vezes que o Frederico olhava para a mãozinha do Pedro, ele lembrava que ele fez um grande sacrifício para salvar ele, que Pedro amava muito, muito mesmo, que não pensou nem que pudesse queimar sua mãozinha, ele só queria salvar o seu melhor amigo. E vocês sabiam que a gente tem um melhor amigo que também fez um grande sacrifício por nós? Olha como é que está a mão do nosso amigo. Essa aqui é a mão de Jesus. Ela também tem marcas na mão dele, igual Pedro ficou com cicatriz por causa da queimadura. Jesus tem as marcas da morte dele lá na cruz. Mas e por que Jesus teve que morrer? E Jesus teve que morrer por causa do nosso pecado, para nos salvar, para que a gente pudesse estar perto dele e de Deus novamente. E Deus nos ama tanto, tanto que ele mandou Jesus para nos salvar, mesmo que ele ficasse com marcas. Ele veio, ele morreu no nosso lugar, para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados. Agora deixa eu fazer uma pergunta, vocês sabem o que é pecado? Pecado são as coisas erradas que a gente faz e que nos separam de Deus. Por exemplo, quando a gente está brincando e de repente fala uma mentira para os amigos, ou dá uma briga, e aí você está no meio dessa briga. Quando a gente desobedece, né? São coisas ruins que nós fazemos e que nos afastam de Deus. E foi por isso que Jesus veio. E Ele quer ser o nosso melhor amigo, porque olha só, Ele tem uma marca na mão dele que foi feita por nossa causa, por minha causa e por causa de cada um de vocês aqui. Então hoje eu quero deixar um convite para vocês, que vocês se lembrem de convidar Jesus para ser o melhor amigo de vocês. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor mandou o seu Filho para nos salvar. Obrigada porque por causa das marcas que tem nas mãos de Jesus, nós estamos salvos e um dia, se o aceitarmos, vamos estar com Deus e com Jesus lá no céu quando Ele voltar. Agora nos abençoe, esteja com cada família dessas crianças aqui. Isso é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.